Olá a todos, olá pessoal. Eu, Meu nome é Sabrina, eu sou brasileira, nascida em Taubaté, São Paulo, e eu moro na Califórnia há mais de 10 anos. E a maior parte das minhas pesquisas e estudos sobre esse tópico, elas foram feitas em inglês, e porque praticamente todo o material que eu encontrei e tudo que eu venho pesquisando são na língua inglesa. Antes de começar, eu quero dizer que eu fiz várias anotações aqui para poder fazer as mensagens fazerem mais sentido e eu vou ficar lendo isso porque eu não quero passar a mensagem de uma maneira muito longa e muito, né, que que vai fazer o vídeo ser mais longo. E eu não tô criando esse canal pra realmente pra fama ou pra dinheiro ou pra nada. Na verdade, eu sou uma pessoa tímida e eu nunca tive vontade de aparecer. Mesmo antes, quando eu era envolvida em esportes radicais e outras coisas, eu nunca quis me aparecer e usar esse veículo pra passar esse tipo de informação. Se dependesse da minha vontade, eu realmente não iria fazer isso. Mas algo muito importante aconteceu comigo há apenas 3 meses atrás, onde eu estava completamente perdida em depressão, mas a minha depressão ela é diferente, ela não era uma depressão em drogas, em álcool, em promiscuidade, nada disso. Eu era depressiva com tudo de bom que eu tinha. Eu fazia muitos esportes radicais, escalada, snowboard e musculação todo dia e obcecada por atividades físicas, né? E eu, nos últimos 2 anos, eu cresci na igreja adventista do sétimo dia. Minha mãe é adventista, meu avô era. Eu não me batizei na igreja, mas eu sempre tive acesso à Bíblia através da minha mãe, através das orações dela. Ela me apresentou Jesus Cristo e eu nunca mudei a minha ideia quanto a isso. Eu nunca fui buscar outras religiões ou tentar achar respostas fora de Jesus. Mas eu não entendia nada da Bíblia e eu também não me fazia sentido muitas coisas. Então eu acreditava parcialmente na Bíblia, eu não acreditava em tudo, né? E em 2023, na verdade em 2022, eu comecei a voltar para o Brasil para visitar minha família, porque foi logo após da pandemia e eu realmente não consegui tomar vacina, eu não acreditava e ali eu já acho que já surgiu algo diferente para mim, porque eu não consegui acreditar mais no governo e eu assisti alguns documentários que um deles se chama Out of Shadows, que era um documentário da conexão com a CIA, com a NASA e com Hollywood. E aquilo pra mim foi uma revelação ali naquele momento. Mas era 2020, eu morava em Los Angeles e eu decidi mudar de Los Angeles porque tava um horror morar lá, entendeu? Entendeu? Muita loucura, muita máscara, e eu não queria participar disso. E eu acabei me deixando, procurando um lugar novo para morar, e eu acabei me mudando para esse lugar, uma cidade pequena aqui no norte da Califórnia, que tem apenas 25 mil habitantes, e desde então eu tô aqui. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive alguns coisas que me puxaram para fora daquelas pesquisas, porque eu estava quase chegando nessas conclusões através das pesquisas em 2020. Mas me deixei levar pela yoga. Eu fiz yoga por muitos anos, então eu cheguei aqui, eu queria fazer yoga, eu comecei a fazer escalada de pedra e eu completamente parei de pesquisar sobre essas coisas por até então. E quando foi em 2022, eu tive uma. Eu tava tendo muitos problemas. Eu sempre, quando eu voltava pro Brasil para visitar minha família, eu tinha muita ansiedade, crise de pânico e com muita confusão mental e coisas dando errado. Sempre muitas coisas dando errado. Dentro da escalada, eu não conseguia arrumar parceiros para escalar. Então parecia um vício que eu tinha, que eu sentia aquela vontade de usar aquela coisa e não tinha como. Então era uma briga, era uma confusão. Nunca teve clareza em nada na minha vida. Por mais que estava tudo certo, eu tenho meu próprio negócio, eu financeiramente eu não tenho problemas, mas espiritualmente eu tava completamente, não sabia o que estava acontecendo comigo. E aquelas depressões e crises, eu voltava do Brasil muito depressiva, porque eu acabava tendo crise de pânico perto da minha mãe, perto da minha avó.
E era realmente muito, muito difícil. E aí, numa dessas viagens, eu ouvi uma voz dizendo pra mim que eu tinha borderline, que eu era borderline. E aquilo foi a minha decadência, porque realmente essa voz foi, né? Agora eu sei que não era de Deus, né? E eu comecei a pesquisar sobre borderline disorder. E eu encontrei um podcast que se chama Back from the Borderline. E esse podcast era muito informativo sobre esse tópico, e eu ouvia dizer que entendeu, várias entrevistas e várias pessoas com os mesmos problemas, e essa pessoa do podcast, ela era muito, falava muito bem, e eu gostava da forma que ela falava, ela era mais ou menos da minha idade, e ela começou a me passar muitas coisas nesse momento, né? E eu comecei a ficar muito ligada com isso. Mas esse podcast, dentro de um ano, que ela tinha mais de 200, 300 horas de informação. Então eu fui ouvindo desde o começo, e quando chegou na parte, agora, depois de um ano de ouvindo todos os episódios, ela começou a mudar completamente a forma que ela estava levando o podcast. Então ela começou a falar sobre tarô, sobre mitologia grega, sobre Carl Jung, sobre sobre várias coisas que eu comecei a me interessar pela primeira vez. Eu nunca tinha tido interesse em ouvir nada fora de Jesus, mas aqueles estudos com essa pessoa me levaram a ficar impressionada sobre mitologia grega, sobre história, sobre bruxaria, sobre várias coisas. E até então que aí eu fiquei o ano inteiro estudando sobre essas coisas, e eu me senti muito segura. Eu tava me sentindo bem, finalmente eu entendi o que estava acontecendo comigo, que o problema era eu mesma. E comecei as minhas pesquisas dentro desse tópico. E quando eu cheguei no Brasil, eu achei que eu estava completamente bem, que estava tudo certo. E foi uma das piores vezes que eu fui lá. Eu tive crises de pânico no shopping com meu sobrinho pequeno. Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia comer, a comida, eu não conseguia comer comida, e eu ficava com fome, e aí eu fumava muita maconha, porque eu fumei maconha minha vida inteira. E assim, álcool não era o meu problema, mas a maconha era uma coisa que eu achava que era inofensiva, porque eu não tomava remédio, né, pra depressão, pra nada. Eu nunca tomei, graças a Deus, eu nunca tomei nada. E eu também nunca fui diagnosticada com nada, porque eu também nunca fui procurar saber o que eu tinha. Eu só achei essa voz na minha cabeça que me falou sobre isso. E quando eu voltei do Brasil, agora em 2025, em 2026, eu realmente, alguma coisa estava diferente em mim. Eu não queria mais ouvir falar de Jesus. Eu queria ser uma pessoa racional. Eu não queria chorar mais. Eu não queria mais passar por isso. E eu comecei a afastar da minha mãe, sabe? A minha mãe falava de Jesus, eu já comecei a falar: não, mãe, eu não quero mais ouvir essa coisa. Eu quero ser uma pessoa racional. E aí foi a época que eu fiquei muito mal. Aí eu tava muito bem por 3 meses, não tinha tido mais nenhuma crise, nenhuma um espiral na minha cabeça, nem nada. E eu comecei a, a ficar muito. Eu tava feliz com aquilo. E aí um dia, um episódio que aconteceu, que eu perdi uma meia, uma coisa absurda, eu surtei. E aí eu comecei a espiralizar, espiralizar, e eu fiquei doente. O meu rosto inteiro ficou deformado. E eu tava no fundo do poço. Eu queria morrer, eu queria. Eu não entendia mais nada, era muita confusão na minha cabeça. E essa pressão, né, de ser mulher solteira, que é um outro tópico que eu vou falar talvez em algum outro vídeo, de feminismo, que é uma propaganda horrível para as mulheres, porque eu tenho 43 anos, eu sou solteira, eu não tenho filhos, e agora eu tenho condições e tô solteira, não tenho ninguém pra compartilhar a minha vida, né? E é uma tristeza isso, né? Porque nós não fomos criados para isso, né? As mulheres foram criadas para gerar a vida, né? E eu fui enganada quanto a isso, né? Mas aí eu estava na minha casa aqui, no meu trabalho, e o meu trabalho é Airbnb, eu recebo várias pessoas na minha casa, e eu estava muito mal, e essa pessoa apareceu na minha casa, uma cliente, ela conversou comigo um pouco, não falou nada, e foi embora. E ela foi embora, e quando passou umas 3 horas, ela voltou. E aí ela voltou e falou pra mim, ô Sabrina, eu tava indo embora, eu já tava 2 horas de distância daqui, mas Jesus falou pra eu voltar e falar com você. Você tem um tempo para ouvir de Jesus? Naquela hora eu não senti vontade de renegar, e eu falei, claro, eu adoro Jesus, claro, pode falar. E essa conversa demorou horas e horas. E ela começou a fazer uma oração.
pra mim muito forte. E na oração dela, o que ela pedia foi especificamente sobre Jesus me libertar de todas as mentiras que eu havia vivido na minha vida. E ela repetia aquilo, repetia, repetia. E eu tava lá, né? Me liberta, né, Jesus? Eu quero ficar livre dessas mentiras, né? E aí ela foi embora. Ela não mora aqui, ela foi embora e passou um tempo. Eu até peguei minha Bíblia, coloquei pra baixo, mas eu ainda tava naquela sede de encontrar amigos, de encontrar parceiros e eu queria era isso, eu ainda não tava entendendo. Eu peguei a Bíblia, abri, não conseguia ler direito e era confuso. E aí eu foi na época que saiu o Epstein Files. E quando eu vi o Epstein Files, eu falei, não é possível uma coisa dessa que agora as pessoas realmente é verdade mesmo. Aí voltou à minha cabeça de 2020, né? Eu falei, ué, mas então eles estão comendo crianças mesmo, Hollywood tá fazendo satanismo e o que que tá acontecendo, né? Deixa eu pesquisar mais sobre isso. E numa das pesquisas eu encontrei uma pessoa falando fazendo uma brincadeira, falando: a última teoria que ainda não foi provada é a Terra plana, porque todas as outras foram provadas. E foi aonde eu decidi pesquisar sobre a Terra plana finalmente. Eu falei: não, deixa eu ver o que é essa Terra plana, porque isso aí nunca me. Né? Qual que é a base dessa galera, né? E aí eu olhei, eu vi o mapa. Aí eu já comecei a achar interessante, né? Eu falei, nossa, parece o Game of Thrones, né? Eu falei, nossa, que é isso, né? E eu comecei a olhar Olha, eu já saí da minha escrita que eu tinha feito aqui, porque realmente não tem como não falar dessa parte. E quando eu olhei, eu senti uma coisa muito forte a hora que eu ouvi a palavra firmamento. A hora que eu ouvi o firmamento, eu senti uma coisa em mim. E aí eu peguei a Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia e eu li o firmamento lá, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Aí eu senti uma força muito grande dentro de mim falando: Sabrina, vai lá fora e olha o sol. Olha o sol e olha o céu. Aí quando eu olhei, eu não consegui mais voltar. Eu comecei a chorar muito e eu ajoelhei. Eu falei: Nossa, foi tudo mentira que me contaram e tudo clareou pra mim. Dentro daquelas semanas eu comecei a me sentir que eu tava morrendo. Aí eu comecei a pesquisar outros tópicos que eu vou falar agora também, que também linkaram todos juntos. E eu senti que eu ia morrer. Eu falei até pra minha mãe, falei, olha mãe, eu acho que a gente consegue ver quando que a gente vai morrer, e eu acho que eu tô morrendo mesmo, entendeu? E eu perdia fome, eu não conseguia comer, e eu só pensava nisso, na traição que tinha sido na minha vida inteira, porque espaço não existe, e eu sempre fui fã de sci-fi, eu sempre gostei de filme de terror, eu sempre gostei dessas coisas, e aquilo me tocou muito profundamente como uma traição mesmo. Eu tinha sido traída, né, por tudo, né? E foi quando eu comecei a pesquisar e eu achei um outro documentário muito importante, que é um documentário de 6 horas, que se chama The Lost History of the Flat Earth. E esse documentário não fala de Jesus, não fala de ninguém, mas ele fala sobre as catedrais magnificentes, aquelas catedrais que não tem explicação de quando elas foram descobertas, porque a história que a gente tem é uma mentira. Aí a importância de conhecer a mentira que é onde a gente vive, né? A nossa história inteira ela foi fabricada. Então, essas catedrais, elas não foram construídas por nós, pelo nós comum, as pessoas comuns. Elas realmente elas têm um gap ali na história que não faz sentido. E esse documentário explica muito bem o que é isso. E naquele momento eu morri. Eu falei, eu não quero mais morar aqui. Quando eu vi aquelas catedrais, eles explicando todas as construções e aquela beleza, eu sempre fui muito ligada em arte, em beleza. E aquilo pra mim, eu falei, nada mais aqui faz sentido pra mim, porque é isso, entendeu? É isso. E mal sabia eu que era só o começo da história, porque a mentira ela é tão grande que ela vai chegar. Eu vou começar a fazer esses vídeos agora, a partir de agora, sobre essa mentira que a gente vive e a cosmologia bíblica. Então, assim, eu gostaria de pedir atenção das pessoas, principalmente dos evangélicos, que esses próximos vídeos vão falar sobre coisas que podem ser, que não fazem sentido, que vai fazer as suas crenças meio que balançarem um pouco, porque a minha ideia das minhas pesquisas, que não sou só eu que estou fazendo isso, eu descobri que muitas pessoas estão fazendo isso e não existe em português ninguém fazendo isso.
Então, por isso que eu acho que foi uma mensagem realmente de Deus pra mim, pra eu fazer esses vídeos agora. E realmente, os próximos vídeos eu vou começar a falar das catedrais e da ligação que elas têm com a Bíblia. E principalmente com a ligação que elas têm do nosso futuro, que é o que está para acontecer. Porque o foco dos meus vídeos vão ser sobre o livro de Apocalipse 20, que é a parte onde Satanás é solto para enganar as nações, de Gog e Magog. E a partir dali eu quero fazer de um jeito que as pessoas consigam visualizar isso que está acontecendo, que eu tenho certeza que é a mais pura verdade, mas que as pessoas estão sobre um feitiço, um véu. Elas não conseguem ver, como eu também não conseguia ver. E é tudo muito recente para mim e é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar sobre isso e espero que eu consiga atingir o máximo de pessoas para esse tópico. Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada.